João 14, 26. João 14, versículo 26. Fiquem com suas Bíblias abertas, seus tablets, celulares ligados. Nós vamos andar um pouco pela palavra do Senhor. E eu vou começar em Atos, tá? Pela herança e legado que Jesus nos deixou. Esse é o tema dessa mensagem. Eu vou ler lá em Atos 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Agora vamos para João 14, 26 e 27. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todos as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Estamos diante de um grande avivamento da parte de Deus. E isso nós temos sentido, isso nós temos visto, isso nós temos vivido a cada instante. De um tempo para cá, as situações e circunstâncias, não se tornaram normais em relação àquilo que nós vivemos. Porém, nós começamos a ter o entendimento do descanso. Esse descanso, ele nos remete a chegar mais próximo de Deus. Quando nós chegamos mais próximo de Deus, assim como João chegou muito próximo de Jesus, nós literalmente descansamos. E esse descanso não é aquele descanso que de repente acaba. É um descanso que ele se prolonga e ele se renova todas as manhãs. Porém, quando nós temos esse entendimento, também temos frutos. Esses frutos, eles começam na nossa casa. E acompanham a gente por onde nós formos. E tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que tocamos, tudo aquilo que inspiramos em ter ou ser, nós atribuímos a Deus. Ao Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida que nós não encontramos no mundo, porém encontramos em Jesus. A paz que não encontramos no mundo, porém encontramos em Jesus. No versículo 14, no capítulo 14, no versículo 27, diz assim, deixo a paz. Ele deixou ela para nós desfrutarmos dela. Esse desfrutar também quer dizer que nós podemos entregar para outros. Nesses 2 dias de oração, hoje é o 3º, e jejum, o Senhor tem nos surpreendido. E pela 2ª vez, o Senhor me surpreendeu hoje. Ontem e hoje. Fomos a um determinado lugar, e chegamos ali, eu e o Noah, e o atendente virou e falou assim, ele é quietinho. Opa, fui para casa, hoje passamos pelo mesmo lugar, e aquele atendente virou e falou assim, eu te conheço, falou para o meu filho. Ele é quietinho. Ah, você veio aqui ontem. Eu virei para ele e falei assim, essa é a graça do Senhor
sobre as nossas vidas. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. É isso que o Senhor tem deixado para a tua vida. Uma paz que ela não se esgota. É uma paz que se renova todas as manhãs. A luta, ela pode estar te esperando lá fora. Porém, você vai sair daqui hoje diferente. Você não vai crer se o sol está na direita ou na esquerda. Você vai crer no Senhor. Se choveu, se está nublado, não importa. Eu vou em frente. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que te prendia não te prende mais. Não vai ser no final da palavra, eu estou falando agora. Não vai ser daqui a 3, 4 dias, eu estou falando agora. Aquilo que te prendia não te prende mais. Os seus frutos, eles serão viçosos, serão bons. Os seus frutos, ele alimentará outras pessoas. Os dons, aquilo que o Senhor te entregou. Muitos de nós recebemos desde a infância. Muitos de nós recebemos ontem. Muitos de nós recebemos hoje, agora. Através de uma palavra, através do louvor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Bendito é o nome do Senhor. Se o nome dEle é bendito, nós que fomos enxertados no Senhor, somos benditos também. Naquilo que nós fazemos, temos que atribuir ao Senhor. Então nós temos o quê? Paz. E essa paz, no capítulo 14, 27, diz o seguinte: a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Muitas das vezes, nós nos deixamos levar pelo momento ou pela situação que acontece no dia a dia. E às vezes, eu não digo sempre, porém às vezes tentamos resolver com as nossas forças. O mais incrível é que a nossa força se acaba. O mais incrível é que quando nós vamos para o nosso quarto ou em qualquer lugar aonde nós estivermos, o Senhor ali está conosco. E nós nos colocamos diante do Senhor e Ele atende o desejo do nosso coração, que é a paz. Muitas das vezes não é nem a resolução do problema, mas sim somente ter paz. E essa paz vem de quem? Do Espírito Santo, Consolador. Aqui na minha Bíblia está escrito conselheiro. Termos um conselheiro no meio de tudo que está acontecendo hoje, no mundo, não é no Brasil, é no mundo, é fundamental para tomarmos decisões corretas. Seguindo, João 16, 33, diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Em outras traduções diz bom ânimo. Eu venci o mundo. João escreveu aquilo que Jesus disse. Ele venceu o mundo. Ele venceu as aflições. Ele venceu as tormentas. Ele venceu até perigo de morte em algumas situações. Por que nós não vamos vencer? Alguns de nós estivemos doentes. Porém, se levantou uma casa de oração. Se levantou irmãos à sua volta. Se levantou pessoas que te aconselharam a fazer o quê? Orar. Buscar no Senhor a solução ou a resolução daquilo que você estava vivendo. Um conselheiro em uma empresa ou em uma casa é fundamental. Dentro das nossas casas nós temos que ter conselheiro. Para nós que somos casados,
o cônjuge. Para quem não é casado, é o pai e a mãe. O Senhor, Ele tem colocado pessoas ao nosso lado para andar conosco, para nos dizer frutos que vêm dEle. Ele deixou essa herança de forma tal que nós podemos viver ela. Nós podemos entregar para outras pessoas. E com isso, a prosperidade do Senhor, segundo a sua palavra, que está escrito, os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. O caminho, entenda, o caminho do Senhor são mais alto que os nossos. E com isso, nós temos que colocar o que no Senhor? A nossa confiança. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele não será, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje, todos nós estávamos em jejum, em um tempo, em um momento do dia. Eu vou falar por mim, eu me sinto renovado a cada dia. Eu me sinto fortalecido no Senhor. Às vezes, antes de começar esse período, eu sentava e falava, Senhor, como eu vou fazer? Às vezes eu queria fazer com a minha mão, o Senhor falava, ei, calma, segura um pouquinho. Eu estou contigo. Eu te conheço. Eu sei aonde eu quero te levar. Às vezes o Senhor nos manda ir para a direita e nós queremos ir para a esquerda. Mas em obediência nós vamos para a direita. Daqui a pouco o Senhor nos coloca para a esquerda. Porque na direita Ele quer transformar, Ele quer estabelecer, ou até mesmo nos transformar, para nós chegarmos na esquerda. E isso se consegue mediante a paz. Cristo precisa ser o centro de tudo que há na nossa vida. Ele precisa ser o centro das nossas decisões. Ele precisa ser o centro do mercado onde você vai fazer compra. Ele precisa ser o centro daquilo que você vai fazer, se você vai virar para a direita ou para a esquerda numa rua. Se você vai ligar ou não para uma pessoa. Se você vai fazer ou não um negócio. Se você vai se levantar crendo que Ele existe. Isso depende de ti. Isso depende não somente de ti, depende da comunhão que você tem com Ele. O Senhor nesses dias, Ele tem nos chamado para perto. Ele tem chamado a congregação para perto. Ele tem colocado a gente num lugar aonde Ele nos vê. Não que Ele perdeu o olhar sobre nós, não que Ele deixou de ver aonde nós estávamos. Porém, agora nós estamos nus diante do Senhor. Eu estou dizendo como eu me sinto. Não existe mais meias palavras nas orações. Não existe mais meia entrega. Não existe mais aquela entrega diminuta porque daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Não. O Senhor precisa ser o centro da nossa família. Ele precisa ser estabelecido no centro. Eu e minha esposa um dia fomos chamados pelo pastor e pela pastora para sentarmos e eles nos deu uma direção a respeito do que fazer no dia a dia. E nós estabelecemos uma agenda. Aí hoje eu estava olhando para aquela agenda. Café da manhã. Leitura da palavra, oração e café. E eu olhei e está em todos os dias da semana. Está em todos os dias da semana. Eu estava aqui sentado, eu falei, Senhor, qual é o tema da mensagem? Eu não tenho o tema. Eu tenho os versículos, tenho os capítulos, está tudo escrito, mas eu tenho que ter um tema. Da última vez me pediram um tema, eu não sabia qual era o tema.
Não tema. E eu tinha notado algo que o pastor falou no culto passado. Ele falou assim: a herança, tá aí, ó. A herança deixamos para pessoas, legados deixamos nas pessoas. Jesus deixou os dois. Tem hora que dentro do nosso dia a dia, nós às vezes sentimos a saúde, uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor em um dos membros. E nós oramos. Nós não esquecemos de orar. Por que eu estou falando da oração? Essa é uma das maiores heranças que o Senhor nos deixou. Falar com Ele. Você falar onde dói, você falar para Ele, entregar nele, deixar nele. Lá em Romanos 15, 13, diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, não é o carro zero que vocês recebam, não é a casa nova que vocês recebam, não é a promessa de ir antes do tempo para a Europa, receba. Não é. É o Espírito Santo de Deus, o conselheiro. Conselheiro. O Deus que nos ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e aos mansos. Ele que está aqui essa noite. É Ele que te visita. É Ele que te restabelece. É Ele que te levanta. É Ele que te guia até as águas tranquilas. É Ele que te traz a paz que excede todo o entendimento. É Ele que faz isso. Quero fazer uma oração pelo nosso irmão Sérgio. Essa tarde eu larguei aquilo que eu estava fazendo e fui orar pela vida dele. Oremos. Pai Celestial, nós oramos pela vida do irmão Sérgio, Senhor. Ele está lá naquele hospital, Pai. Que ele não se sinta só. Que ele receba, Senhor, a cura. Toca nele, Senhor, nessa noite. Que ele seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Gere nele, Senhor Jesus, a esperança, Pai. Gere nele, Senhor, a fé da cura. Ah, Deus, a cura. Cobre ele com o Teu sangue naquele lugar. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Jeová Rafa. Tu és o Deus que cura, que quebra todas as cadeias. É o Senhor. Ah, é o Senhor. É o Senhor que guarda. Obrigado, Senhor, por esse momento. Cobre ele com Teu sangue. Aleluia. Nada te trará paz. Nada. Porque todas as coisas que existem na terra são mutáveis. Tudo é mutável. Tudo muda. Uma hora a maré está cheia, a outra hora ela está vazia, mas ela muda. Servimos a um Deus que não muda e que nunca mudará.
que não falha e que nunca falhará. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz mães estéreis terem filhos. Esse é o Deus que nos livra todos os dias das nossas vidas. Nós somos entregues à morte todos os dias. E o Senhor é quem nos livra. É o Senhor que nos faz levantar pela manhã. É o Senhor. Então deixa Ele ser o centro de tudo que há em ti. Deixa Ele te encher de esperança. Deixa Ele te encher de graça, de amor. Se mova, não mediante aquilo que você vê, mas mediante aquilo que Ele prometeu. Nós estamos num período de oração. Venha para a oração. Venha para cá. Fique um tempo a mais na presença do Senhor. Fique com o Senhor. A cama é maravilhosa, um banho sim, mas fique um pouco mais. Fale com Jesus mais uma vez. Insista mais uma vez com Ele. Insista com Jesus. E Ele te trará a solução. O Espírito Santo, Ele já habita em ti. Ele já habita em mim. Tem muitas situações que nós não desfrutamos porque nós não conhecemos o Espírito Santo. Às vezes você está passando uma paisagem linda, maravilhosa, mas aquele problema, aquela dificuldade, ela te atrapalha. A você olhar a paisagem. Algo simples. Aí às vezes tem uma pessoa do teu lado, aí ela olha, aquilo ali não estava semana passada. Quando? Semana passada. Você não viu na semana passada e não viu naquela semana. Mudou-se tudo. Às vezes nós confiamos no emprego, se agarramos naquele lugar, e o Senhor já falou para, sai, eu estou contigo. Vai em frente. Eu tenho uma porta aberta para ti. E a nossa esperança fica ali. Naquele lugar, naquele ambiente. Eu estava lendo Jeremias essa semana. E o Senhor falou profundamente comigo. Jeremias 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. A palavra do Senhor, ela nos traz novidade de vida. Ela nos remete a um tempo aonde ainda não vivemos. Porém, quando deixamos que a palavra ela venha se mover dentro de nós, nós começamos a viver. Começamos a viver e começamos a ir em direção ao propósito. Pois tudo que em nós é revelado se torna novidade de vida para outras pessoas. Se Deus te restabeleceu neste lugar, isso é novidade de vida para outras pessoas. Se Deus te curou, se Deus te libertou, se Deus te deu uma nova vida, isso é novidade de vida para outras pessoas. Elas precisam ouvir o Evangelho.
Elas precisam ouvir da palavra que sai da tua boca. Elas precisam viver esse renovo, esse avivamento que começa dentro de nós. Elas precisam ouvir. Elas não precisam entender. Às vezes as pessoas não vão entender o que você está falando, mas elas precisam ouvir. Porque quando eu ouvi essas palavras, eu tinha 6 anos de idade. Aquela mulher virou para minha mãe e falou assim: esse aqui você cuida. Esse você cuida. E começou a profetizar na minha vida. Eu não lembro de mais nada, eu só lembro daquele momento. Essas pessoas, elas precisam disso. Elas precisam de uma palavra de vida, uma esperança. Elas precisam de um conselheiro, elas precisam do Espírito Santo de Deus que habita em ti, que habita em nós. Assim como essas tábuas que estão aqui nunca voltarão a ser árvore, assim você nunca mais voltará a ser quem você era. A vida ela continua, a vida amanhã já é outro dia. Porém a misericórdia do Senhor ela se renova. Não há um nome igual ao de Jesus. Não há. Se você fala de Jesus, as pessoas elas até continuam a fazer o que está fazendo, mas elas não resistem. Elas deixam de fazer aquilo que elas estão fazendo, da forma que estão fazendo, para ouvir aquilo que você está falando. Alguns de nós, ou todos nós já tivemos essa experiência. Que aquela pessoa que você está falando, ela está na tua frente, mas tem outras pessoas à sua volta que elas estão entendendo. Quando você sai do ambiente, aquela pessoa que estava te ouvindo de perto, ela é abortada, ela recebe um encontrão. E aí? O que ele estava falando? O que ela estava falando? Estava falando de Jesus. Jesus é forte, é poderoso. Ele é príncipe da paz. Ele é o Cordeiro que se deu, ele se entregou. E ela me falou, ou ele me falou algo muito importante. Que Jesus disse assim, ó: ninguém toma a minha vida, eu entrego a minha vida. Foi isso que ele fez por nós. E quando ele se entregou na cruz, ele ressuscitou, ele foi ter com os discípulos. Que foi o primeiro versículo que eu li. Lá em Apocalipse 1, versículo 3. Que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. O Senhor tem dado prova para vocês e para mim, para todos nós, que Ele está vivo, porque estamos vivos. Não existe um lugar melhor que a presença do Senhor. O serviço é muito bom, porém a presença, meu Deus, ela nos completa. Ela nos remete a uma esperança que não existe no mundo.
Ela nos remete a uma esperança que é imutável, ela não se limita ao tempo e nem ao momento em que vivemos. Um dia nós recebemos uma palavra de quem nós seríamos, porém só seremos no Senhor. Só viveremos as promessas no Senhor. Franklin, minha vida está uma bagunça. No Senhor ela começa a ir para o lugar. No Senhor ela começa a ter sentido. No Senhor ela começa a tomar forma. No Senhor ela fica tão sólida quanto uma rocha, porém quebrantada. Quando ouve falar o nome de Jesus, o nome de Jesus, que é santo, aí é nele, é por ele. Não é mais na força, é por ele, é nele. Não é mais no horário, é nele. Não é mais porque o trânsito está engarrafado, é nele, é nele. Não é porque eu comprei a passagem de avião e o avião atrasou, não, é nele. É ele que vai fazer o avião estacionar, ele. Porque a palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei ao nosso favor. Apocalipse 2, versos 2 até o 4. Deus, a tua presença. Ramacanterebas. A tua presença. A tua misericórdia. A tua graça, o teu amor. Aleluia. Versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Na tua empresa, na tua casa, é o Senhor que vai te capacitar. Quando você for lá tirar o passaporte, é Ele que vai te capacitar. Quando você for tirar o visto, é Ele que vai te capacitar. Quando você for fazer a prova para o concurso, é Ele que vai te capacitar. Porque a Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Naquele tempo, foi deixado uma recomendação para eles. Entenda que antes eles já tinham recebido o Espírito da parte de Jesus. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Porém, eles ainda precisavam passar pelo Pentecoste. Nós recebemos o Espírito Santo. Porém, vamos passar também pelo Pentecoste.
Eu nunca experimentei o Pentecoste. Tô doido. Tá louco pra experimentar o Pentecoste. Meu Deus. Sombra curar? Oh. Tu dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Arabacai. Nós parávamos na porta. Ah, não vai deixar eu entrar não, vou orar de fora. Vou orar daqui, ó. Cura, entra nesse lugar. Levanta todos os que estão doentes. Na hora. Eu estou falando de você ser movido de um lado para o outro da cidade, parar num lugar, e o Espírito Santo falar assim, é aquela ali, é aquele ali. Vamos lá, andar abaixo. Eu estou falando de você pegar um avião e ir ao outro lado do país e entregar uma palavra e voltar no mesmo dia. Eu estou falando de você ter cuidado com aquilo que você balbuceia. Porque você está no Pentecoste. Só tenho que avisar algo para vocês. Já estamos vivendo o Pentecoste. Tem pessoas sendo libertas nesse lugar. Tem pessoas sendo saradas nesse lugar. Tem pessoas que foram para UTI e Deus não deixou o leito ficar livre para não ser entubado, porque o Senhor guardou. É esse Deus que nós servimos. Eu estou falando de nós sairmos aqui e pessoas de outro país virem entrar aqui nesse lugar e você conseguir ter a capacidade de falar na língua materna daquela pessoa. Algumas pessoas da América do Sul entram aqui e ficam admirados em ouvir o nosso pastor falar com sotaque. Ou sem sotaque. Essas pessoas, elas saem daqui maravilhadas, não pela língua somente, mas pela capacidade de entregar uma palavra de vida. O Senhor tem nos dado situações e até mesmo bens e coisas neste mundo para impactar a vida de outras pessoas. O Senhor me deu um filho para impactar a vida de outras pessoas. Não é porque ele é quietinho. Não, não é. É porque o Espírito Santo se move. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do próprio Jesus. Os discípulos, ei, segura, calma, calma. Segura essas crianças aí, ó. Jesus falou, segura só um pouquinho, filho. Deixa-me vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Eu tenho um pedaço do céu dentro da minha casa. Ei, eu tenho um pedaço do céu dentro da minha casa. Pegou? No Pentecoste, vão confundir vocês com outras pessoas, conforme eles foram confundidos. Pedro saiu e falou, ei, calma, eles não estão bêbados. É o Senhor que nos faz estar aqui essa noite. É
o Senhor que teve misericórdia de nós e nos fez acordar pela manhã. É Ele que nos traz até aqui. É Ele que nos move para o lugar aonde Ele quer que nós venhamos estar. Porém, existe uma escolha. Ali no livro de Atos você vai encontrar que a recomendação foi: permaneçam em Jerusalém. Alguns foram embora, outros permaneceram. Permaneçam firmes no Senhor, com o entendimento que Ele deixou o Espírito Santo, o conselheiro. Ele nos deixou. Um legado. Ele nos deixou uma herança, que é o Espírito Santo, o nosso conselheiro. Vamos tirar um período de oração, vamos.